O lote sudeste, com 11 aeroportos do estado de São Paulo, incluindo o aeroporto estadual de Sorocaba, Bertrand Luiz Leopolds, teve ágio de 11,5% no leilão de concessão realizado nesta quinta-feira pela Agência Reguladora de Transportes do estado de São Paulo, Artesp. O lote foi vencido pelo consórcio Voa. No total, em 2 lotes, são 22 aeroportos que entraram na lista de concessão. O lote sudeste é composto por 11 unidades, cuja principal é a de Ribeirão Preto. Além de Ribeirão Preto e Sorocaba, esse lote, o grupo, conta com aeroportos de Bauru, Arealva, Marília, Araraquara, São Carlos, Franca, Guaratinguetá, Avaré, Arandu, Registro e São Manuel. Na nossa bancada de formadores de opinião independentes, Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Bom dia, Alberto. Obrigado mais uma vez na nossa bancada. Bom dia, Oliveira. Bom dia, amigos do RMS News. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. A satisfação é toda nossa, Alberto. Enfim, o aeroporto de Sorocaba sai da gestão do governo do estado e a Artesp passa a ser uma agência reguladora. O que podemos vislumbrar a partir da concretização desta concessão, Alberto, para o aeroporto de Sorocaba? Bem, Oliveira, uma pessoa que tem assim a minha formação, que é uma formação assim, de criar planos de negócios, planos estratégicos, criar planos de vendas, né? E fazer análise, elas têm que ser muito pragmáticas, né? Ou seja, tem que ver tudo sobre um ponto de vista prático e de resultados. Então, a gente vai vendo o resultado que teve e vai alterando o planejamento. Agora está, como você bem disse, está iniciando uma nova fase. A Artesp está virando uma agência reguladora e, como você mesmo citou na matéria, o nosso vice-governador disse que o Estado gastou 2 bilhões nos últimos 20 anos. Então, a gente espera que é o seguinte, que, o Estado deveria ter gerido esses aeroportos nesses últimos 20 anos. Tudo bem, talvez não seja uma atribuição do Estado fazer isso, como está havendo agora a mudança da Artesp para uma agência reguladora, está havendo a outorga para um outro grupo fazer aquilo que o Estado poderia fazer. E o Estado, de repente, ele tem muito mais a função agora de fiscalizar e traçar os objetivos com o outorgado no sentido de obter resultados melhores. Então, a gente espera realmente, Oliveira, que esses investimentos que vão ser feitos aqui, me parece que são da ordem de 260 bilhões, tragam benefícios para a sociedade, para os aeroportos, para a economia, para o transporte dos passageiros. Mas, aqui em Sorocaba, a gente tem que prestar atenção no seguinte, o aeroporto de Sorocaba, no nosso aeroporto, ele tem uma característica um pouco diferente dos aeroportos de transportes de passageiros, porque os aeroportos de transportes de passageiros, eles têm o seu financiamento pelo fluxo de passageiros que estão havendo, então ele torna-se útil, né? Ele torna-se superavitário, como é o caso do que está acontecendo com o aeroporto de Foz do Iguaçu, que está recebendo investimentos da iniciativa privada e vai quadruplicar a possibilidade do recebimento de passageiros, porque muitos turistas que descem nos aeroportos da Argentina e trazendo recursos para lá. Sorocaba é um pouco diferente. A gente espera que esse consórcio preste atenção no sentido de que, além do aeroporto de Sorocaba poder receber passageiros e gerar recursos pelo tráfego de passageiros, também é um aeroporto de tecnologia, é um aeroporto de manutenção que há muitas empresas e técnicos e profissionais de tecnologia, e isso é importante para a cidade também. Então, o aeroporto de Sorocaba ele é especial nesse sentido e nós devemos ficar atentos aí e fazer com que o Estado, através da Artesp, atinja os seus objetivos de trazer benefícios para a cidade e para a mão de obra aqui, melhorando a condição do nosso aeroporto.
dentro desse contexto, a administração ela fica mais leve, mais solta, pelo menos com a iniciativa privada, né, Alberto Cassoni? Inclusive na geração de empregos e de negócios, pelo menos é isso que se espera, né? Sim. Porque todas as decisões hoje, em termos do aeroporto de Sorocaba, elas têm que passar pelo governo do estado, que é o proprietário, vamos usar essa expressão assim. Entretanto, a partir de agora, ele deixa de ser o proprietário por um período. Não trata-se de uma privatização, mas de uma concessão por um determinado período, né? A privatização, exatamente. Quem assume a privatização é por um período, ou seja, vou usar a expressão eternidade, né? No caso... Passa a ser dono. Passa a ser dono. Nesse caso, não. O governo entrega por um período para que essa empresa possa fazer a gestão. E ali ela tem poder de negociação e tantas outras coisas, inclusive muitas coisas do dia a dia que antigamente você tinha que entrar no sistema burocrático do Estado, agora você conversa direto com o dono, usar uma expressão popular, na porta do aeroporto, né? É isso. Conversa diretamente com o gestor, que vai ter que definir uma ação para que os objetivos sejam atingidos. Obviamente, esse grupo vai querer receber de volta. O investimento é um investimento. Você coloca o dinheiro por um período X pré-determinado, você vai ter esse dinheiro de volta com dividendos, se possível. Eu espero que esses dividendos, esse retorno, sejam também para os dois lados, para o cidadão, para a cidade, para os profissionais que estão lá trabalhando na área de engenharia, na manutenção das aeronaves, porque isso traz muitas aeronaves de outras nacionalidades, de outras bandeiras. Isso é importante para nós, porque é tecnologia. Tecnologia, ela é a sinalização de que uma determinada região vai ser próspera. Agora, só para encerrar rapidamente essa parte, essa informação, fica a responsabilidade agora para o novo gestor, para o novo proprietário do aeroporto de Sorocaba, trabalhar a articulação e o trâmite daquele processo de internacionalização do aeroporto. Ganhamos poder de fogo, a exemplo do que aconteceu com o aeroporto de São Roque, que é um aeroporto particular e que saiu na frente de Sorocaba com esse processo de internacionalização, ou Cassoni? Sim, com certeza. Esse é o caminho. Os objetivos de uma gestão privatizada é esse, de gerar mais negócios e ser mais ágil na tomada de decisões para aquilo que interessa para o próprio grupo gestor e para as competências do nosso aeroporto. Então, isso deverá ocorrer, esperamos que ocorra. Porém, como agência reguladora, a Artesp também tem que acompanhar esse processo. É como se fosse de nós termos aí um terreno bom aí numa área rural e eu não tenho condições de plantar, não é meu perfil, e eu faço uma outorga, uma meira com uma pessoa que vai lá utilizar esse terreno. Só que ele não pode plantar maconha, não pode plantar coisas que não são... Você tem que ficar de olho, porque é uma corresponsabilidade. Obviamente, o Estado tem que ficar acompanhando isso. Correto. Alberto Cassoni, especialista em marketing e inteligência de mercado, analisando essas informações, as principais informações do dia. Vamos para outro assunto aqui, Alberto Cassoni. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, compareceu à Câmara ontem, durante a sessão ordinária, para entregar ao Legislativo sorocabano o projeto de lei de autoria do Executivo que deflagra o programa habitacional Casa Nova Sorocaba, que, segundo o chefe do Executivo, será o maior programa habitacional da história da cidade, com previsão de atender mais de 14 mil famílias. Rodrigo Manga conta que, para criar o programa Casa Nova Sorocaba, foi realizado um estudo sobre outros programas habitacionais pelo país, com os programas de São Paulo e Curitiba, buscando-se em cada um deles suas características, suas melhores características. O Rodrigo Manga saiu de cima do palanque ou ele continua em campanha ainda? E vou te fazer essa pergunta, vou te fazer essa provocação. Você conhece bem a história. Na hora de ganhar a eleição, os políticos apresentam inúmeras propostas.
Daí, quando ele começa a montar o orçamento, 6 meses pós ganhar a eleição, ele fala, olha, infelizmente o cenário político mudou, nós temos dificuldades, não vai haver possibilidade neste momento, mas nós vamos medir todos os esforços aí, vamos desenvolver todos os esforços para parte desse programa ser cumprido. Mas a fala do Rodrigo Manga aqui é diferente, ele continua com a mesma fala, que ele estava na campanha eleitoral, né? Agora era a hora dele mudar o discurso, ele não muda o discurso. Ele fala, aquilo que eu prometi, eu vou entregar, né? Então é uma nova mudança de conduta do político que ora está, ou seja, do político sorocabano. Nós estávamos acostumados a tantas promessas não cumpridas. Nesse caso aqui, o Manga ainda insiste nessa, ou seja, que ele acredita nesse projeto, o meu caro Alberto Cassone. E falo até por isso, porque eu ouvi a questão de 2, 3 meses atrás, um ex-secretário da habitação dizer o seguinte, o Manga prometeu, mas não vai conseguir cumprir aquilo dali. E ainda disse esse ex-secretário, o Thiago da Guia é um menino bom, que é o secretário da habitação, mas ele vendeu algo que não pode ser entregue pelo prefeito para a população. Entretanto, parece que eles estão convictos de que aquilo que foi prometido tem que ser entregue. Oliveira, é que nesse momento o prefeito, todos os prefeitos estão trabalhando com o orçamento deixado pela outra prefeitura, pelo outro mandatário. Ocorre que nós estamos num momento em que isso foi uma promessa de campanha. Então, por ser promessa de campanha, é óbvio que existe aí requisitos ainda de dar a impressão que ele está em campanha e tudo mais. Agora, o que acontece? A ideia, basicamente, é o seguinte, já houve, a Câmara já aprovou que pode ceder aí espaços institucionais para se fazer os empreendimentos. Então, a ideia é que, pelo que eu entendi, o espaço será cedido num local pré-determinado, que está autorizado aí pela Câmara, já passou, já foi uma lei aprovada, e deverá se fazer a licitação para que uma construtora, um empreendedor, um incorporador, ele faça o empreendimento ali dentro dos moldes que está sendo colocado aí, de ter uma parte para populações mais carentes, e isso deve acontecer. Agora, vai ter que casar, como eu disse, a ideia é boa, eu te entrego o terreno, vem a iniciativa privada, ganha a licitação, executa o trabalho e entrega a residência. Parte desses lares, dessas moradias vão para populações mais carentes, isso é importante. Então, no papel está ótimo, agora isso vai entrar em funcionamento. Vamos ver quantas empresas vão se interessar pelo projeto, vamos ver isso sendo executado efetivamente. Esperamos que dê resultado. Porém, como você próprio listou, existiram vários empreendimentos que foram realizados em longes, né? Em áreas não atrativas e sem infraestrutura. Está se dizendo que esse projeto ele foi baseado em várias experiências aí de Campinas, de Curitiba e de São Paulo. Agora, o importante é a prefeitura dar acompanhamento nessa fase que nós estamos tendo, na execução e pós, quando os moradores estão indo para ter toda a infraestrutura, porque senão acontece que nem o Singapura, em São Paulo. Eles fizeram tudo muito bonito, tinha uma favela, de repente aparecia um prédio lá. As pessoas que estavam acostumadas a morar em favela não tinham a cultura de morar em apartamentos. Houve, num primeiro momento, um caos, porque não houve um planejamento para preparar essas pessoas ali e mesmo para preparar o bairro para receber um fluxo maior de pessoas. Então, se cada um cumprir o seu papel direito, a incorporadora assumir o compromisso e cumprir, a prefeitura dar o suporte e dar o suporte depois para a população, tem tudo para dar certo, né? Então, esperamos que dê certo, sim. Na edição de ontem nós comentávamos aqui no repórter RMS News um problema que está tendo no Carandá, o alto número de inadimplência, e eu dizia para o doutor Anselmo Basso,
Por quê? Esse pessoal não tava preparado, quando eles são tirados das favelas, a maioria não está preparado para pagar taxa de condomínio. Ele nunca pagou isso, não pagava nem IPTU, né? Então é aquilo que você falou, tem que preparar, né? Por outro lado, eu vi você aí, eu fui irônico na minha fala, mas visualizando demonstrar o empenho do prefeito Rodrigo Manga em continuar reafirmando que vai entregar esse produto que ele prometeu na campanha. Eu falei, será que ele continua em campanha ainda, né? Mas foi dentro desse sentido que eu coloquei até, Alberto Cassone. E você, no primeiro momento, você até fez essa observação em relação à minha fala, só que no final eu achei que você está mais cauteloso do que eu, Alberto Cassone. Só, vamos ver se é isso mesmo, se vai entregar, se não vai. Daí você já veio falar do projeto Singapura, que foi um projeto do Maluf lá em São Paulo, em linhas gerais, vai lá em 30 segundos. O que você acredita que as 14 mil casas vai ser entregue? Que vai ter investidor para isso? Acredita? Eu acredito que sim, mas como eu disse, as casas vão sair, como Singapura saiu. Só que houve um problema depois. Você mesmo citou agora a questão aí da cultura, e nós não temos a população não tem uma cultura de matemática financeira aí, de falar, agora eu tenho que arcar com esse compromisso. E esse compromisso tem data. Não dá para... É uma questão de aprendizado. E o aprendizado é para todo mundo, né? E o aprendizado é ter dinheiro no bolso, meu amigo, porque você tem que pagar. Tem. Claro. Você tem que pagar. E nesse momento é um momento que ou seja, é uma sequência, né, Alberto? Alberto, com certeza. Vamos para... Já que estamos falando de dinheiro... Nós estamos falando de dinheiro aqui embaixo, vamos falar de dinheiro lá em cima. O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o 2022. O texto prevê a ampliação de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Fundo Eleitoral destinado ao financiamento de campanhas. Em seu parecer, o relator deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, incluiu um dispositivo que prevê que, além de ser composto por uma parte das emendas de bancadas estaduais, o fundo receberá 25% dos recursos que a Justiça Eleitoral teve em 2021 e terá em 2022. Segundo os técnicos da Câmara e parlamentares, o fundo terá um montante, atenção, 5 bilhões 700 milhões de reais em 2022, ano de eleições presidenciais, quase o triplo do registrado em 2018 e 2020, anos eleitorais em que o fundo era de 2 bilhões. Turma, com barulho desse, hein, Alberto Cassone? E não tem dinheiro... Espera um pouquinho, segura aí. E não tem dinheiro para o fundo emergencial, para as pessoas em dificuldade em tempo de pandemia. Bom, Oliveira, eu vou apagar o microfone porque eu vou começar a falar. Tá. Bom, o negócio é o seguinte, o que eu estou vendo de bom aí, pelo menos, é que nessa questão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós debatemos as leis de diretrizes, quando eu falo nós, a sociedade, a mídia, as pessoas, as instituições, nós debatemos as leis de diretrizes orçamentárias de Sorocaba muito mais do que essa aí. Essa aí, a notícia veio e já apareceu 5 bilhões aí, quase 6 bilhões para um fundo partidário. E o que é o positivo que eu vejo assim, a gente começa a acertar o país pelo município. Então, aqui no município nós estamos debatendo agora essa questão da habitação, estamos debatendo, foi debatida a questão da LDO, nós precisamos isso fazer a nível federal e estadual, porque se deixar acontece isso, cara. E aí nós vemos que para esse projeto da prefeitura aí, a Câmara aqui já aprovou
que os terrenos possam ser cedidos. Está aprovado, é lei, então não vai ter irregularidades. Aqui, nessa lei das diretrizes aí do governo federal, a gente já está percebendo que 25% do fundo já vai ser destinado para as autoridades, né, os deputados aí e senadores, investirem em suas áreas de influência, para depois gastar 6 bilhões na eleição. Quer dizer, a gente percebe que existe uma estratégia que visa beneficiar um determinado grupo, que são os agentes políticos e os agentes públicos. E isso, a gente tem que ficar muito de olho. Tudo bem, quer gastar 6 bilhões? Bom, o que você vai fazer depois? Qual é o retorno do seu trabalho aí depois que você se elegeu? É isso que a população tem que colocar na análise. É fazer a avaliação do projeto. Quando a gente vota num político, nós estamos votando num projeto. Por isso que eu falei do início, temos que ser pragmáticos. Bom, votei no fulano. O que de importante que esse fulano votou na Câmara, na Federal, Estadual e Municipal, que é importante para a minha comunidade? Eu vou fazer uma avaliação e aí vai. É isso que nós temos que fazer. E, de repente, 6 bilhões aí para o fundo de campanha, quando você diz que existem prioridades muito maiores do que essa no momento para a própria população. Quer dizer, e no momento que nós passamos uma pandemia mundial, que todo mundo está prejudicado, o PIB estão dizendo que está crescendo, mas o PIB que cresce aqui no Brasil é o PIB do agronegócio. Como é que está o nosso comércio? Como é que está isso? Isso aí vai melhorar? Quer dizer, o que está sendo feito para tirar o Brasil do... Mas, sabe, e estão dando também uma carta aí para o governo que pode ficar no negativo em 170 bilhões. Quer dizer, nós precisamos prestar mais atenção, porque em Brasília estão gastando dinheiro que nós recolhemos aqui no município. Então, que fique aí de lição, que nós precisamos aí ficar muito mais atentos com o que estão fazendo com o nosso dinheiro, que a gente ganha aqui no município e trabalha aqui. Isso é fundamental, mas realmente 6 bilhões foi um tapa na cara. Roberto, e a nova política prometida na última eleição? Foi para o saco? Não, a nova política... Ela incluía reformas importantes, inclusive dentro desse quesito. O presidente Jair Bolsonaro tinha como uma das bandeiras, e é crítico dessa questão do fundo. Não teve força para poder articular ou entrou no jogo? Olha, Oliveira, pragmaticamente falando, essa nova política, queira ou não, a gestão das empresas públicas está bem melhor. Antes dava prejuízo de 30 bilhões, hoje dá lucro de 70 bilhões. A gestão da infraestrutura está bem melhor, estão colocando técnicos nos ministérios. Agora, houve a reforma da Previdência, que é algo que está há 40 anos para ser feito, e não foi. Houve um input, um momentum que os políticos perceberam que era um momento de mudança, mas isso foi arrefecendo, e agora está uma dificuldade para sair a reforma tributária. Nós ficamos aí prestando atenção nessa CPI. Enquanto a CPI acontece, vão saindo essas, na última sessão da Câmara, rapidinho tocam esses projetos. Quer dizer, nós estamos voltando a ter o perfil que tínhamos anteriormente. Mas isso não depende do eleitor, do voto. A mudança que houve aí de parcial dos deputados nessa eleição passada e dos senadores deu uma assustada. Parece que o medo foi embora. Quer dizer, nós temos que ficar atentos, Oliveira. As mudanças vão ocorrer pela nossa pressão. Não se deixar, o negócio corre. Se deixar o ano, na próxima eleição, o fundo vai para 12 bilhões. Não sei. Então, nós temos que ficar de olho. E exigir que os planos sejam atingidos. Só que, assim, a gente quer, né? Num primeiro momento, as coisas no primeiro ano aconteceram, houve uma sinergia, como está havendo, graças a Deus, uma sinergia aqui em Sorocaba. Tem que ficar de olho, mas temos que ficar atentos a isso, viu? Temos que ficar muito atentos.
Tá certo, Alberto Cassone. Então vamos ficar atentos. Eu acho que o recado é esse daí, né? Esse é o recado que se passa para a população. Uma sacanagem. Praticamente dobra, né? O fundo partidário para o ano que vem, né, Alberto Cassone? Triplicou. Viu na calada da noite aí, né? Vamos ficar atentos. Alberto, um abraço para você. Um bom dia, até a próxima semana, Alberto Cassone, ou a qualquer momento em edição extraordinária, caso um fato justificar sua presença. Alberto! Um abraço a todos, uma ótima semana, um ótimo final de semana a todos também. Alberto, vou só registrar aqui, o Dr. Márcio Leme, presidente da OAB, já mandou aqui. Bom dia, estava na escuta, estava acompanhando você, viu? Ele já vai entrar na sequência aqui com a gente. Abraço, Alberto, bom dia, bom final. Faz parte, de... o doutor Márcio Leme faz parte, representa uma instituição que pode muito colaborar aí com o cidadão, nos apoiando aí nos nossos intuitos. Tá certo, Alberto, abraço.